O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A paz do Senhor Jesus. A profissão da fé. Este é o segundo vídeo do parágrafo 1. O Filho de Deus se fez homem, do artigo 3 do capítulo 2 da segunda seção, os símbolos da fé. Vinde, Espírito Santo, e renovai a nossa vida. De que maneira o Filho de Deus é homem? Uma vez que na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não absorvida, a Igreja, no decorrer dos séculos, foi levada a confessar a plena realidade da alma humana, com as suas operações de inteligência e vontade, e do corpo humano de Cristo. Mas, paralelamente, a mesma Igreja teve de lembrar repetidamente que a natureza humana de Cristo pertence como própria à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que ele fez e faz nela depende de da Trindade. Portanto, o Filho de Deus comunica à sua humanidade o seu próprio modo de existir pessoal na Santíssima Trindade. E assim, tanto na sua alma como no seu corpo, Cristo exprime humanamente os costumes divinos da Trindade. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. A alma e o conhecimento humano de Cristo. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo tinha ocupado o lugar da alma ou do Espírito. Contra este erro, a Igreja confessou que o Filho Eterno assumiu também uma alma racional humana. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Como tal, este não podia ser, por si mesmo, ilimitado. Exercia-se nas condições históricas da sua existência no espaço e no tempo. Foi por isso que o Filho de Deus, fazendo-se homem, pode aceitar crescer em sabedoria, estatura e graça. E também teve de se informar sobre o que, na condição humana, deve aprender-se de modo experimental. Isso correspondia à realidade do seu abatimento voluntário na condição de servo. Mas, ao mesmo tempo, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina da sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas pela sua união com o Verbo, conhecia e manifestava em si tudo o que é próprio de Deus. É o caso, em primeiro lugar,
do conhecimento íntimo e imediato que o Filho de Deus, feito homem, tem do seu Pai. O Filho também mostrava, no seu conhecimento humano, a clarividência divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Pela sua união com a sabedoria divina, na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que tinha vindo revelar. O que neste domínio ele reconhece ignorar, declara, no outro ponto, não ter a missão de o revelar. A vontade humana de Cristo. De igual modo, a Igreja confessou, no Sexto Concílio Ecumênico, que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de maneira que o Verbo feito carne quis, humanamente, em obediência ao Pai, tudo quanto decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem fazer resistência nem oposição em relação a ela. Antes, estando subordinada a essa vontade onipotente. O verdadeiro corpo de Cristo. Uma vez que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira natureza humana, o corpo de Cristo era circunscrito. Portanto, o rosto humano de Jesus pode ser pintado. No Sétimo Concílio Ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele fosse representado em santas imagens. Ao mesmo tempo, a Igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, Deus, que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus os traços do seu corpo humano, de tal modo que, pintados numa imagem sagrada, podem ser venerados, porque o crente que venera a sua imagem, venera nela a pessoa nela representada. O coração do Verbo encarnado. Jesus conheceu-nos e amou-nos. A todos e a cada um, durante a sua vida, a sua agonia e a sua paixão, entregando-se por cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esse motivo, o Sagrado Coração de Jesus, trespassado pelos nossos pecados e para nossa salvação, é considerado sinal e símbolo por excelência daquele amor com que o Divino Redentor ama sem cessar o Eterno Pai e todos os homens. Resumindo o parágrafo 1,
o Filho de Deus, se fez homem. No tempo estabelecido por Deus, o Filho unigênito do Pai, a Palavra eterna, isto é, o Verbo e imagem substancial do Pai, encarnou. Sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na unidade da sua pessoa divina, por essa razão, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas em perfeito acordo e submissão à inteligência e vontade divinas, que ele tem em comum com o Pai e o Espírito Santo. A encarnação é, pois, o mistério da união admirável da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.